Deixa eu contar um pouquinho para vocês de uma experiência que para mim foi a experiência mais difícil que eu vivi até hoje, quando eu fui para a Itália. No meu entendimento, Francisco de Assis foi o sujeito que conseguiu viver a maior conexão com o universo, que conseguiu o maior estado de diminuição egóico, e por viver essa diminuição egóica, ele conseguiu viver uma grande conexão com a humanidade, a ponto de sentir na formiga, no lobo, no sol ou na lua seus irmãos. Um pouco antes de ir para Assis, eu estava numa fase de tentativa de provar meu valor, de reconhecer o lugar que eu faço, porque em alguns momentos me diminuía demais, em outros momentos me atrapalhava aí nesse meio de caminho. E nesse período antes de ir para Assis, a minha frase era: eu sou acima da média. Eu sou acima da média, eu sou acima da média. E quando eu fui para Assis, o meu planejamento foi de ficar mais ou menos uma semana lá. Fiquei numa casa lá dentro da cidadezinha mesmo, e levei algumas biografias de Francisco para ler, comprei outras lá para ler, para reler, para estudar e me aproximar mais desse psiquismo franciscano para conseguir viver com mais profundidade essa viagem. E numa das leituras que eu estava lá, se eu não me engano, na segunda noite, eu li uma passagem que dizia, se eu não me engano, era do Frei Manseu, que perguntava para Francisco por que Deus tinha escolhido ele. E Francisco não soube responder, e nesse momento ele decide que vai meditar e ver se encontra a resposta. Passa um período de meditação, depois ele volta para o Frei e diz: eu sei, porque Deus me escolheu. Porque eu sou o mais vil, o mais pecador, o mais feio e o mais sujo de todos. Quando eu li aquela frase de Francisco de Assis, eu lembro hoje o quão perturbado eu fiquei. Se aquele homem, que para mim era uma referência biográfica de vida e de humanidade, se dizia o mais sujo, mais feio, mais vil e o mais pecador, eu estava me dizendo acima da média. E eu falei: calma, tem alguma coisa errada. Ou Francisco de Assis era um mentiroso e estava se fingindo de humilde, dizendo que era feio e sujo, quando na verdade ele não se achava. Ou ele tem condições de fazer uma viagem muito mais profunda do que eu tô achando que eu tô fazendo. Mas aquela pergunta ficou me inquietando por muito tempo, como que aquele homem, que é uma referência para a humanidade, se achava tão feio, tão sujo, tão vil e tão pecador. Não conseguia entrar na minha cabeça. E aí, no penúltimo dia que eu estava lá, eu fui para uma igrejinha, que era a igreja onde Clara passou o seu confinamento e aonde eles têm o último encontro antes da morte dele. A igreja de São Damião, que é o nome desse lugar. E eu não sei por que tinha deixado como último lugar para eu visitar. Entrei e era uma igrejinha muito pequenininha, como uma capelinha que tinha apenas 5 lugares aqui, 2 lugares ali, vagou um lugar bem na hora que eu entrei. Eu sentei ali, me coloquei de joelhos naquele espaço, as pessoas passando, e de repente eu consegui ouvir dentro de mim mesmo. Alguns vão dizer que é Francisco de Assis, a psiquiatria vai dizer que é alucinação, a psicologia analítica vai dizer que é o self, não interessa. Mas eu ouvi dentro de mim uma explicação do porquê mais sujo, mais feio, mais pecador, e o que isso tinha a ver com Deus ter lhe escolhido.
Eu consegui entender que, na medida em que um ser humano, pegando o exemplo de Francisco de Assis, se coloca ou reconhece nessa viagem interior o sujo, o feio, o pecador que existe dentro dele, ele não vai mais abrir a boca para falar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele acredita. A proposta de Francisco de Assis foi um resgate ao Evangelho. Ele não estava falando do que ele achava. Ele não estava falando do que ele pensava. Ele não estava falando do que ele acreditava, porque ele sabia que era sujo, que era feio, que era pequeno e que era pecador. E Deus, no discurso de Francisco de Assis, precisava de um homem que se achasse extremamente pequeno, sujo, feio e pecador para falar em seu nome. Porque um outro que se achasse um pouco melhor, que se achasse um pouco mais elevado, um pouco mais resolvido, um pouco mais bonito, ia falar de si e não da palavra essencial que no entendimento de Francisco de Assis estava lá no Novo Testamento. Esse negócio caiu na minha cabeça como se fosse uma pedra imensa, porque começou a vir para mim todas as minhas falas do eu acho, do eu penso, do meu jeito. Mas eu comecei a ver estas cenas por um ângulo de fora. E uma das cenas que mais me marcou fui eu sentado lá na poltrona da minha analista, dizendo que eu era acima da média. E aquilo foi me envolvendo de um constrangimento tão grande, que eu lembro como se fosse ainda hoje. Eu não tinha coragem de levantar a cabeça para olhar para ninguém. Eu estava me sentindo tão envergonhado, tão ridículo, tão infantil, tão imaturo, nojento com esse tipo de atitude acima da média. Talvez no último mês a frase que eu mais falei era que eu era acima da média. E daí nós temos uma alma tão nobre, reconhecendo, e me senti tão sujo que eu não conseguia parar de chorar. Depois, quando eu fui fazer as contas, eu fiquei por 2 horas lá dentro chorando. Eu tentei levantar, e aí assim que eu saí daquela capelinha, tinha um pátio lindo, florido. E quando eu puxei o ar para respirar e parar, eu não conseguia parar de chorar. As coisas vindo na minha cabeça, a forma como eu tratei algumas pessoas, o que eu falei, como eu agia, a forma como eu me punha, o que eu falava, como eu me colocava, começaram a vir passagens do Evangelho que eu comecei a entender por um ângulo diferente do que é o ser o último ou ser o primeiro, do que é o ser acima ou ser abaixo, começou a vir e aquilo me perturbava. A minha vontade era de sumir do mundo. Se eu tivesse a opção naquele momento de morrer, de dar um reset, para começar uma vida nova, eu teria feito. Eu não cometi suicídio naquele momento, porque eu sabia que seria um erro ainda maior. Mas a minha vontade era sumir do mundo. Sumir. Eu não tinha coragem de pensar como eu ia olhar para as pessoas, para todas as pessoas que eu tinha falado que era acima da média, como eu ia voltar e olhar para os meus amigos, porque foi me vindo todas essas pessoas e o jeito que eu tratei, a forma como eu tratei cada uma delas. E a minha vontade era de apagar tudo. Eu não queria voltar para o Brasil, eu não queria voltar para aquelas relações, eu não queria voltar para todos os lugares de poder que eu ocupava, eu não queria voltar para nenhum cargo, para nenhuma situação que eu tinha vivido até então, porque a minha sensação é de que tudo aquilo precisava ser destruído.
Eu não consegui conversar com os meus amigos depois de muito tempo, não sei como, a gente se encontrou e tinha 1 hora e pouco de volta, e aí eu não conseguia conversar com eles, não conseguia falar. Me pus, depois dessas 2 horas, num outro lugar a meditar, e a coisa não ia, a coisa não ia. Eu fiquei completamente perturbado, isso foi, eu acho que fechava 4 horas da tarde, então a gente tinha chego lá por 1 hora, mais ou menos às 4, esse negócio estava fechado. Eu não consegui voltar ao meu normal até de madrugada. Então, num determinado momento, eu peguei de volta aquele mesmo livro que eu tinha lido, peguei meu caderno de anotações e fui para frente de uma das igrejas que tinha, a maior das igrejas lá dentro da cidadezinha de Assis. Sentei, pulei as grades, sentei na frente daquela igreja, me pus a meditar, li de volta aquele texto, comecei a fazer várias anotações, completamente ainda perturbado com todo aquele estado de coisas, mas eu disse, eu preciso voltar ao normal. Amanhã, né, no outro dia, nós iríamos embora, eu tinha uma vida para dar conta, um desejo imenso de não voltar mais para o mundo, para não ter que olhar, porque não era olhar para as pessoas, mas é que ao olhar para as pessoas, eu ia ter que olhar para este Marlon que agiu com estas pessoas dessa maneira. E aí eu parei e disse, eu preciso voltar para a vida, eu preciso voltar para as minhas relações, eu posso fazer um momento diferente, alguma coisa vai acontecer. E aí passei, me pus a meditar, fui enxergando algumas coisas mais dentro de mim, e aí foi nesse dia que eu decidi de raspar meu cabelo. Isso faz mais ou menos 4 anos, decidi de raspar o meu cabelo, com a ideia de que toda vez que eu raspasse de volta o meu cabelo, porque eu não raspo no barbeiro, a ideia de que toda semana que eu voltasse a raspar o meu cabelo, eu me lembrasse daquela experiência que eu tive. Eu me lembrasse daquele momento, do quão sujo, do quão infantil, do quão pequeno, do quão ridículo eu era. E aí, se você me perguntar se eu continuo a ser aquele cara sujo, ridículo, infantil e imaturo de 4 anos atrás, eu vou te dizer que sim, ele continua muito vivo aqui dentro de mim. Não mudou nada. Dentro de mim, tudo isso continua vivo. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que agora eu sei quão infantil, quão imaturo, quão ridículo eu sou. E isso teve um efeito na minha vida que eu nunca imaginei que pudesse ter. Porque hoje, quando eu vou fazer uma live, eu não gasto mais tanto meu tempo preocupado com a roupa, preocupado com o fundo, com isso ou com aquilo, porque eu não tenho mais uma grande preocupação de parecer bonito. Eu sei que qualquer um que conviver um pouco mais próximo vai enxergar estas coisas todas que me compõem. É como se eu tivesse desistido de tentar provar para o mundo que eu sou bonito. Desistido de provar para o mundo que eu sou maduro. Porque eu sei que eu não sou maduro. Eu sei que eu não sou inteligente. Mas quando eu fiquei tentando provar para o mundo que era inteligente, eu ficava ansioso frente ao mostrar determinado comportamento. E hoje eu consigo dizer, não sei. Mas eu consigo dizer não sei, não é porque eu quis ser alguma coisa, porque eu achei bonito dizer não sei. É porque hoje eu sei que fica ridículo quando eu não sei uma coisa, ficar tentando mostrar que não sei, porque a minha consciência fica gritando lá, Marlon, para de ser ridículo, você sabe que você não sabe. E você vai querer provar o quê para quem?
Você acha que se você arrumar um cenário maravilhoso, se você colocar uma roupa maravilhosa, se você fizer um cabelo maravilhoso, se você fizer alguma coisa maravilhosa, as pessoas vão acreditar que você é maravilhoso? E aí, teve um dia também que me tocou muito quando eu pensei assim: e se as pessoas acreditarem que você é maravilhoso? Você vai acreditar que você é maravilhoso depois de tudo que você viveu? Depois de tudo que você entrou em contato, depois de tudo que você percebeu, dessa trajetória atrapalhada de vida, você vai continuar acreditando que você é maravilhoso? E aí eu enxerguei uma outra repercussão também na minha vida, por enxergar toda essa imundície, que os elogios também não me tocam mais. E quando alguém escreve um elogio dizendo: "Ai, você é maravilhoso, as suas palavras mudaram a minha vida", eu consigo enxergar que não foram as minhas palavras que mudaram a vida de ninguém, porque o que eu falo são as coisas que eu leio, são as coisas que eu estudo, são as coisas que eu reflito. O que eu faço é trazer exemplo, é tentar mostrar com uma outra forma, porque justamente eu não sou uma pessoa tão inteligente, eu não consigo me prender tanto a conceitos, eu não tenho uma memória avantajada, aí eu falo as coisas que eu estudo de um jeito simples, porque eu não tenho memória para falar para vocês o que está lá no texto, aí eu falo do meu jeito, as pessoas gostam muitas vezes desse jeito que eu falo, mas eu não falo mais elaborado porque eu não tenho memória, não tenho vocabulário para explicar desse outro jeito. Mas por mais que alguém diga: "Você é maravilhoso, você é incrível", hoje eu consigo olhar e eu sei que eu não sou maravilhoso, que eu não sou incrível, porque eu sei o que vai aqui dentro. E aí, os elogios, eles já não me afetam tanto quanto me afetavam há 4 anos atrás, quando eu tinha lá por uns 15, 18 anos, eu não sei se a minha mãe está na sala hoje, mas nesse meu período de 18, talvez 20 anos, eu era insuportável. Porque as pessoas diziam: "Meu Deus, esse menino é um missionário, meu Deus, esse menino é maravilhoso". E teve um dia que eu acreditei que eu era missionário, que eu era maravilhoso, que eu tinha direito de mandar meu pai calar a boca e de dizer como que a minha família tinha que agir, porque eu achava que eu era um missionário maravilhoso. Então, eu fui afetado pelo elogio das pessoas, porque não tinha a menor noção de toda essa imundície que ia dentro de mim. E hoje, eu não sou tão afetado pelo elogio das pessoas, da mesma forma que eu não sou tão afetado pela crítica também. Porque se alguém disser: "Nossa, você é muito arrogante, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você quer passar isso", eu consigo olhar e dizer: "Esse aí está me enxergando. Esse aí conseguiu me enxergar. Conseguiu enxergar que dentro de mim tem um cara arrogante, que dentro de mim tem um cara egocêntrico, que dentro de mim tem um cara que isso, que aquilo, que aquele outro, com mais um monte de outras coisas que ele não tem a menor noção". E aí eu não fico mais com raiva das pessoas que me criticam. Ou pelo menos destas que me criticaram até hoje. Não sei, outras críticas piores ou de coisas que eu não enxergue, como que eu vou lidar. Mas até hoje, todas as críticas que me trouxeram são críticas que eu olho e digo: "Esse me enxergou". E aí não dói. Não dói tanto quanto doía quando eu queria mostrar que eu não era aquela pessoa ou que era aquela pessoa. Então, o que eu quis compartilhar com vocês hoje é esse lugar escuro, cinza, úmido, sombrio do contato com as nossas sombras. E ele é tão frio porque na hora que você já não estiver mais aguentando, você ainda precisa lembrar que você está em contato com uma pequena parte da tua sombra. Porque ainda tem um mundo de coisas a ser descobertas que eu não tenho a menor noção que exista. E aí ele se torna mais frio. E o eco dentro desse
quarto se torna ainda mais alto. E a gente se sente mais sozinho. E se você tentar falar para as pessoas dos teus aspectos sombrios, muito provavelmente elas não vão conseguir compreender, porque elas não estão te olhando por dentro. Algumas não vão compreender porque não querem também ter que se olharem por dentro. E se elas assumirem que você está olhando por dentro, elas vão ter que olhar por dentro. Então elas vão dizer, imagina, você não é nada disso. Elas não vão conseguir te olhar por dentro, porque elas também não conseguem se olhar por dentro. E aí talvez você consiga entender a descrição da noite escura da alma de São João da Cruz. Talvez você consiga entender esta lógica do perder a identidade, do perder a noção. Porque o autodescobrimento pressupõe esfacelar este ego que no meu exemplo se achava acima da média. Hoje, se alguém me disser, Marlon, você é acima da média, eu sinto um embrulho no estômago. Mas não é porque eu quis ser humilde, é porque eu sou tão arrogante, que quando aquela pessoa diz acima da média, eu digo, meu Deus do céu, ela não tem a menor noção dessa podridão de arrogância, dessa capacidade de estupidez, de violência, de corrupção sexual, de tudo que existe dentro de mim. Ela não tem a menor noção. E me dá um embrulho, porque se eu tiver que falar de tudo isso, eu não vou ter coragem de compartilhar tudo que está dentro de mim. E eu digo, pelo amor de Deus, cala a boca, porque você não tem noção do que você está falando. Então, hoje eu quis abrir assim meu coração para vocês e compartilhar dessa que foi a experiência mais significativa que eu vivi na minha vida ao longo desses anos, que faz mais ou menos 4 anos atrás, e que me proporcionou uma experiência de transformação muito significativa, mas não por querer ser bonito, mas por ter reconhecido o feio que existe dentro de mim. E eu fui motivado a reconhecer esse feio que existe dentro de mim, porque eu consegui entender ou ver Francisco de Assis enxergando o feio dentro dele. E pensei que talvez o compartilhar deste momento horroroso, constrangedor, vergonhoso que eu vivi, também pudesse te dar um pouco mais de coragem para viver esse momento aí dentro de você, ou para suportar, todos vocês que estão descrevendo esses momentos de perturbação, para suportar um pouco mais este estado de coisas. Porque Carl Gustav Jung diz, e eu já falei para vocês, somente aquele que adentra o inferno das suas paixões também as supera. Não tem como viver um processo de transformação efetiva se você não fizer o percurso de dentro para fora. Todo o resto serão personas, será aparência. O que eu queria trazer para vocês é o constrangimento de sermos quem nós somos. O constrangimento de assumir a nossa pequenez. O constrangimento de nos reconhecermos humanos. Nós que nos pressupunhamos divinos. Precisamos reconhecer a nossa humanidade. Ela é um tanto constrangedora. Mas ela só continua sendo constrangedora para o ego que não abriu mão do seu ideal divino. Porque a hora que você começa a abrir mão daquele ideal e enxerga quem você verdadeiramente é, a coisa começa a ficar mais suave.
as expectativas começam a diminuir. As críticas perdem um tanto do seu efeito, do mesmo jeito que os elogios perdem o seu efeito. E o mundo lá fora, a preocupação com o mundo lá fora, ela começa a diminuir. Porque tem tanta coisa para lidar aqui dentro. Tem tanta coisa para acomodar aqui dentro que não dá mais para gastar tempo olhando para ninguém. Não dá mais para gastar tempo com coisas pequenas, fúteis, porque o mundo aqui dentro está pedindo tanta atenção que de verdade você não precisa mais se esforçar para ir para dentro.